Boa noite a todos. A gente está começando mais uma live do Movimento Dedico. Boa noite, pessoal do YouTube. Hoje a gente vai ter uma conversa super tranquila, super especial, que fala das pequenas corrupções na nossa vida. Já vou adiantando aqui que eu não sou nenhuma expert no assunto, né? A não ser aquela que comete as pequenas corrupções, mas a gente precisa conversar sobre isso, né? Eu acho que esse momento é um momento muito propício para a gente rever aí alguns comportamentos e falar disso é importante, senão a gente não consegue refletir. O tema da palestra é justamente esse, né? Como vencer as pequenas corrupções. E aí, a questão que primeiro me chamou a atenção quando a gente foi falar disso aí é pensar na própria etimologia da palavra corromper. O que será corromper? Estragar, danificar, apodrecer, fragmentar. E isso me chama muita atenção a partir de tudo que o movimento Dedico já vem pregando. Quando a gente se fragmenta, a gente deixa de conseguir expressar a nossa partícula divina, ou o nosso eu sagrado, ou aquilo que vibra dentro do nosso coração. E quando a gente se fragmenta, o que acontece? A gente se perde da gente mesmo. Então, vencer as pequenas corrupções do nosso dia a dia significa a gente marcar um reencontro com a gente. Significa a gente visitar novamente essa pessoa que habita dentro de nós e que é una com o amor de Deus, com a centelha divina, com o sagrado. Então eu acho que a primeira coisa que a gente precisa lembrar é, quando a gente pensa em algum tema, pensar por que esse tema está chegando até a gente. Por que você aí agora está assistindo essa live, está assistindo essa palestra no YouTube, por que você foi chamado a ouvir um pouco sobre vencer as pequenas corrupções? Então, eu penso que a gente precisa pensar sobre isso. O que é corromper? Será que você quis se corromper em algum momento da sua existência, conscientemente? Porque a gente sabe que todo mundo quer ser feliz. Todo mundo nasce, todo mundo cresce e procura felicidade. Ninguém acorda, fala hoje vou ter um dia péssimo, tomara que tudo de ruim aconteça, não é verdade? Então a gente acorda pensando em fazer o bem, em ser feliz. Ainda que a gente não consiga expressar isso de maneira inteira, é uma vontade genuína do nosso coração. Então não é possível que a gente tenha querido se corromper ao longo dos anos. Se a gente se corrompeu e se a gente se permite essas pequenas corrupções diárias, com certeza é porque tem alguma coisa desalinhada e que a gente precisa realinhar. E eu acho que a gente precisa ver essa pandemia, esse momento mundial, não como uma coisa que só traz infortúnios, porque sim, isso o noticiário já traz pra gente de montão. É claro que a gente tem que ficar antenado nas notícias, no que está acontecendo, né? A gente tem que respeitar o isolamento, e aí às vezes as pessoas conversam sobre isolamento vertical, se valeria a pena ou não, então essas conversas são comuns, mas a pandemia ela pode trazer pra gente outro sentido. E eu vejo que muitas pessoas, em muitas lives que estão acontecendo, muitos textos que estão sendo divulgados, têm pensado sobre isso, que essa pandemia pode ser justamente o momento que a gente precisa para voltar os olhos para nós mesmos. A humanidade precisa se reconstruir. Só que a humanidade precisa se reconstruir, pode ser uma coisa muito ampla, pode ser uma coisa que a gente não consiga atingir, né? Então a gente costuma falar porque a culpa é deles, porque eles, quem são eles? Somos nós. Então, se a humanidade precisa se reconstruir, vamos começar a partir do nosso micro, da gente mesmo? Então, por que a gente não começa vencendo essas pequenas corrupções? Então, vamos nos propor a não nos fragmentar mais. Se a gente acorda todos os dias com um propósito, e se a gente não tem um propósito, essa é a primeira dica. Acorda no seu dia e cria um propósito para o seu dia. É muito comum que nesse momento de quarentena, algumas pessoas não saibam como agir dentro de casa. Aí não tem mais horário para acordar, as refeições ficam fora de hora, quem tem criança, a rotina muda completamente, muitas pessoas não conseguem trabalhar porque tem os filhos em casa. Então são vários os desafios. E talvez a primeira coisa que você possa fazer ao acordar é se fazer um propósito para aquele dia. E se você se fizer esse propósito, cumpra. Não se fragmente. Talvez a primeira corrupção que você vai vencer no seu dia de amanhã é que você vai acordar, vai fazer um propósito, vai lembrar dessa live, vai lembrar desse vídeo, vai falar, hoje eu vou cumprir esse propósito. Qualquer que seja ele. De não brigar com os meus filhos, de lavar o meu carro, de trocar de roupa, de lavar as roupas de frio porque o inverno vai chegar. Qualquer que seja o seu propósito, cumpra. Você se alinhar com a sua palavra é a primeira providência que você precisa tomar para se realinhar. O verbo produz energia.
E a gente precisa fazer com que o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz, esteja alinhado com o nosso verbo, porque assim a gente não vai se fragmentar. E aí, gente, nesse caminho, pensando sobre as corrupções, né, eu tentei pesquisar um pouco sobre como a humanidade se colocou a respeito disso. E a primeira grande questão que se apresenta sobre corrupções morais e corrupções do dia a dia é a diferença entre ética e moral. Eu não vou falar aqui de maneira acadêmica, porque não me cabe, nem a nossa proposta da live, mas é a primeira coisa que vocês têm que pensar sobre o antagonismo em relação às corrupções. A ética é um pensamento filosófico que considera as coisas e as condutas em si mesmo. Então, em si mesmas, ela diz isso é correto, isso é incorreto, mas ela não diz isso a partir de um conceito a priori ou de uma ordem a priori. Por isso que a gente diz que a ética é um conceito filosófico, ela considera a conduta nela mesma e fala isso está certo, isso está errado. Mas há um padrão, e quando está certo, a gente se sente tranquilo, quando está errado, é óbvio que vem a necessidade de correção. A moral é um pouquinho diferente. Moral, ela decorre de religião, de costumes ou de cultura. Então sempre tem algo antes que nos diz sobre moral. Então, em alguns lugares a moral dita determinada forma de se vestir, em outros lugares ela dita outra forma de se vestir. E se você descumpre com esse preceito, você se sente incomodado, porque você está descumprindo com a moral. A moral e a ética, elas podem andar juntas, podem ser coincidentes, mas às vezes elas não são coincidentes. E a moral, ela estabelece talvez uma forma de conduta que vai te colocar mais confortável no seu ambiente social. E nós já vamos falar sobre quais são as pequenas corrupções. Você que está nos assistindo aí agora, se tiver alguma ideia, se tiver algum insight que possa nos ajudar aqui, eu acho que isso é uma pequena corrupção, eu não consigo me livrar desse ou daquele comportamento, sobe um comentário aí pra gente que a gente vai falar disso. Então, quando a gente pensa em ética e moral, a gente pensa que a sociedade, na verdade, já quis dar um norte em algum momento para que a gente traçasse o que é certo e o que é errado. Além disso, tem outros padrões, outros parâmetros que a gente pode usar. Todo mundo conhece os 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais é uma lista que na verdade, os 7 pecados capitais eles são anteriores ao próprio cristianismo, mas a Igreja Católica se apropriou deles e fez uma lista ali no século XIII de pecados que seriam chamados os pecados capitais, gravíssimos. Ela até fez uma classificação entre pecados veniais e pecados mortais, mas enfim, os 7 pecados capitais seriam condutas que, se praticadas, estariam violando a lei de Deus ou o que seria o confortável, digamos, no agir. E aí todo mundo conhece eles? Gula, avareza, luxúria, inveja, ira, preguiça e soberba. E sabe o que é interessante? Só no século XVI que o Dante Alighieri colocou isso de maneira popular quando ele escreveu a Divina Comédia. O interessante é que todo mundo compreende isso, mas às vezes a gente não reflete sobre se a gente está cometendo isso no nosso dia a dia. Porque às vezes isso ficou impregnado ao longo dos séculos de maneira tão forte que a gente fala, não, eu não sou soberbo, isso é demais. Não, gula eu não pratico, às vezes eu fico aí com fome e tal, como um pouquinho mais porque eu gosto daquele tipo de comida, mas gula eu não pratico. Então, a gente quando pega um parâmetro, a gente se afasta um pouco dele porque entende que aquilo está fora de nós. Mas de qualquer maneira, são parâmetros criados para guiar a humanidade naquilo que é correto. Então, por que a gente não pode pensar sobre isso? E olha o que é bacana, o Bento XVI fez uma lista do que ele chamou de pecados modernos, e aí seriam 7 pecados capitais do século XXI. Pressa, manipulação genética, interferir no meio ambiente, causar pobreza, ser muito rico, usar drogas e causar injustiça social. Isso, sob a ótica da Igreja Católica, seriam condutas que, se praticadas, tirariam a gente do caminho da correção. E como que a gente pode pensar nisso dentro da nossa vida, do nosso cotidiano e das pequenas corrupções do dia a dia? Será que realmente nesse momento de confinamento, nesse momento de isolamento social, você não está cedendo um pouquinho que seja a preguiça? Será que a gula não está aí batendo na sua porta às vezes? Não, mas eu não sou católico, então isso não faz eco no meu coração. Tudo bem. Mas será que você está se respeitando? Porque a grande questão que a gente quer trazer aqui hoje, e o movimento Dedico é um movimento universalista, então a gente colhe informações em diversas tradições e a gente tem os nossos próprios princípios. E o que importa para nós você está se agredindo? Porque em outros momentos a humanidade se agrediu dessa maneira, através da prática dessas sete questões aí que são os pecados capitais. Então, quando a gente fala em luxúria, por exemplo, mas eu estou no isolamento social, não tem a menor chance de eu cair no pecado da luxúria. É mesmo.
E as redes sociais, será que elas não contribuem para que você possa se dar momentos de luxúria sem que sequer você perceba? Quando a gente rola a feed do Instagram, ou do Facebook, ou de qualquer rede social que seja, será que a gente não está se alimentando de coisas que podem fazer crescer essa luxúria dentro da gente? E lembra, gente, se a gente comete esses pecados, a gente está se fragmentando. E a ideia aqui é que a gente não se fragmente, a gente não está aqui para valorar o que é certo, o que é errado, no sentido de punir as pessoas. Esse sentido, a moral traz um pouco esse sentido e o pecado também. Então você vai ser punido se comete essa ou aquela atitude. A nossa ideia não é essa. A nossa ideia é, você será que não está se fragmentando nesse momento? Além dos 7 pecados capitais, quem lembra de outro parâmetro aí? Os 10 mandamentos, ainda dentro da religião católica. Então é dito que Moisés recebeu a incumbência de libertar o povo judeu da escravidão do Egito, mas para que é dito que ele tinha essa incumbência? Ele libertou esse povo porque ele teria com isso de fazer nascer uma nação que seria exemplo para toda a humanidade. Então uma nação onde prevalecesse a luz, a harmonia, o bem-fazer. Então possivelmente a ideia é que nessa nação a gente não ia ter que lidar com pequenas corrupções do dia a dia. Mas enfim, a despeito de crenças ou tradições, o que a gente vem dizer? Vem dizer que novamente a humanidade tentou colocar parâmetros para que as pessoas agissem dentro de um padrão de correção. Então, o que é o problema que a gente vê quando a gente fala em pequenas corrupções do dia a dia? A gente perdeu os padrões. Não precisa ser os 10 mandamentos, nem os 7 pecados capitais, a gente ainda vai falar aí do budismo um pouquinho, a gente ainda vai falar do hinduísmo também. Na verdade, não importa o padrão. O que importa é por que é que você permitiu se relaxar em relação àquilo que seria o caminho para te levar a um momento feliz, a um momento de correção, a um momento de tranquilidade e inteireza. Né? Porque para a gente não se fragmentar, a gente tem que ser inteiro. Quem lembra aí dos 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não usar o santo nome de Deus em vão. Santificar os domingos e as festas de guarda, honrar pai e mãe, não matar, guardar castidade nas palavras e nas obras, não furtar, não levantar falsos testemunhos, guardar a castidade nos pensamentos e desejos, não cobiçar as coisas alheias. Há várias redações para os 10 mandamentos. Várias tradições, igrejas, e mesmo dentro da Igreja Católica, vários são os movimentos que redigem esses 10 mandamentos de uma forma um pouco diferente aqui e outra ali. Mas se vocês pararem para observar, são bem parecidos com os 7 pecados capitais de antes. Porque eles sempre levam à questão de seja uma pessoa inteira, correta, não profane o que é sagrado para você e conviva bem com seus irmãos. Não é? Todo mundo no final não chega nessa hora? Então, como é que eu posso conviver bem com alguém em relação a quem eu não amo? Ou em relação a quem eu sinto ira? Como é que eu posso sentir cólera, não ter paciência com uma pessoa e dizer que estou amando essa pessoa, que estou convivendo bem com ela? Então, de novo, o que a gente percebe é que a humanidade vai construindo aí parâmetros para ver se a gente se enquadra e normal que às vezes a gente se perca, o que importa é a gente se realinhar. O Instituto Desperta colocou uma observação, que as observações são totalmente pertinentes, cometemos vários destes todos os dias, e a Lud colocou que as alterações da moral no tempo não interferem na nossa falta de cuidado com as pequenas corrupções? Obrigada, Instituto Desperta, é uma honra para mim ter vocês participando da nossa live. O Instituto Desperta, para quem não sabe, é uma instituição belíssima que promove workshops, que promove autoconhecimento também, e é apoiado também aqui pelo Movimento Dedico. E Lud, a mudança de cultura pode sim fazer com que a gente se perca. Inclusive, os questionamentos aos dogmas religiosos podem fazer com que a gente se perca. Isso pode acontecer. De repente você começa a se questionar se a gula é realmente um pecado capital. De repente você começa a se questionar se o tamanho da saia que você usa realmente está ferindo algum parâmetro ou não. Pode levar a gente a essas confusões, mas como é que a gente sai disso? Aqui no Movimento Dedico, a gente acredita que o autoconhecimento é o caminho. Então você precisa se revisitar. E esse momento de pandemia é o momento perfeito para que isso aconteça. Encare o espelho, se visite, faça uma reflexão com coragem. Quem eu sou? Porque certamente nenhum de nós é a pessoa da semana passada. Todos os dias a gente se renova. Todo dia que a gente acorda, a gente tem uma oportunidade de fazer melhor ou fazer pior. A escolha é nossa. E aí, claro que a gente pode se perder nesses aspectos da cultura e da moral de cada tradição, mas a gente precisa nunca perder de vista a nossa essência luminosa.
E a nossa chispa divina, o sagrado que habita em nós, é muito claro no nosso coração. A partir de práticas que a gente pode nutrir no nosso dia a dia, como a meditação, por exemplo, que é difundida não só aqui pelo movimento Dedico, mas por vários outros movimentos espalhados aí pelo planeta, a meditação te faz ter contato com essa chispa divina, com esse eu. Então, você pode se revisitar, inclusive, às vezes olhando um álbum de fotos, para quem tem álbum de foto, né? Porque ultimamente ninguém imprime mais foto, mas enfim, abre aquela pastinha no seu computador da viagem de 3 anos atrás. Veja você mesmo. Será que você teria as mesmas condutas, as mesmas atitudes? Você piorou ou melhorou? Está mais feliz ou menos feliz? Quantas vezes por dia você ri? Você riu naquela viagem? Ou você se vê mais sério? Você estava usando muita bebida alcoólica ou você estava tomando mais suco? As suas fotos eram mais à noite ou eram mais de dia? Essa exploração que a gente faz da gente mesmo costuma funcionar para que a gente possa se livrar dessas pequenas corrupções diárias. Outros parâmetros que existem, e é um parâmetro que todo mundo é apaixonado, e que dá muito ibope, vamos dizer assim, é o parâmetro do budismo, do caminho óctuplo. A gente teve aqui o Paulo Dias falando numa outra live, com certeza vocês podem procurar lá no canal do YouTube, que em algum momento ela vai aparecer, se não subiu ainda. A gente prepara os nossos materiais com muito carinho para que vocês possam assistir a tudo. Mas ele falou do caminho óctuplo, porque para o budismo existem 4 verdades. E dessas 4 verdades, a primeira é o sofrimento e a quarta é o caminho para vencer o sofrimento. E aí esse caminho para vencer o sofrimento, ele foi traçado em 8 facetas ou 8 momentos para que as pessoas consigam encontrar novamente essa verdade. Mas eu não estou dizendo a verdade do budismo, até porque o budismo nem advoga essa causa, né? Até onde eu saiba. Mas a gente está falando daquela verdade que ecoa no seu coração. A gente está falando daquela verdade que é universal. E aqui a gente chama de Deus, de suprema partícula divina, em outras tradições podem ter outros nomes. O próprio Buda, às vezes Krishna, isso na verdade não importa. O que importa é a sua capacidade de querer alcançar essa verdade e viver essa verdade, porque você só está aqui para ser feliz. E a gente precisa alcançar esse caminho. Agora, a felicidade não precisa ser uma felicidade externa. E eu acho que esse momento nosso de isolamento social está gritando no nosso ouvido para que a gente pense no contrário. A felicidade não é externa. A felicidade está dentro de casa. Que delícia que todo mundo acorda. Porque pode ser que algum dia, em alguma casa, alguém não venha acordar. Que delícia que a gente tem pão para comer, porque com certeza em algum momento desse ano alguém vai passar dificuldade. E que bom vai ser se você já tivesse realinhado e conseguir dividir o seu pão com o seu vizinho. Né? Que bom que se a sua caridade superar o seu medo da violência. Então eu penso que esse caminho óctuplo, ele é também um parâmetro interessante. Ah não quero falar de 7 pecados capitais, eu não sou católico, não me interessam os 10 mandamentos, então eu quero adotar um outro parâmetro. Então quem sabe o caminho óctuplo não pode te ajudar? Olha só, ele fala em compreensão correta, pensamento correto, fala correta, ação correta, atenção correta, meio de vida correto, esforço correto, concentração correta. Então, o caminho óctuplo, perceba, em todas as facetas que ele coloca, e o Paulo Dias falou disso muito melhor do que eu, ele fala sempre a expressão correta no final. Por que a gente busca essa correção? Porque é a nossa maneira de ser inteiro, é a nossa maneira de ser feliz. Então, o que a gente vem tentar reconstruir aqui no Movimento Dedico é onde está essa felicidade e como que eu posso alcançar essa felicidade. Né? Quais são os passos que eu devo dar para que essa felicidade aconteça? Mas esse encontro de hoje, ele é para falar das pequenas corrupções. E aí talvez vocês estejam se perguntando, mas que pequenas corrupções? Quais são o que me fragmenta tanto no meu dia a dia que eu não estou conseguindo enxergar? E aí agora eu peço muito a ajuda de vocês para que participem nessa hora, para que a gente possa engrandecer esse momento aqui. São coisas básicas. A primeira eu falei logo que a gente começou. Quando você se propõe, cumpra. Se você falou o que vai fazer, faça. Se você tem dúvidas se vai conseguir fazer naquele prazo, naquele momento, não fale. Então alguém fala assim com você, você pode comprar o pão para mim que hoje eu não vou sair de casa? Se você vai sair de casa e está disposto a fazer isso, você fala, claro, eu posso comprar o pão para você. Se você não vai sair de casa, não dê uma de bom vizinho e fala, eu tô com preguiça de sair de casa, mas eu vou ter que ir lá comprar o pão pro fulano. Não, gente. Seja honesto consigo. E aí você tem 2 opções. Não, meu vizinho, infelizmente hoje não vai dar para eu sair para comprar o pão para você. Ou
eu quero me vestir da pessoa boa que existe dentro de mim, superar a minha preguiça, que inclusive é um dos 7 pecados capitais, eu vou ali na padaria comprar o pão pro meu vizinho. É uma coisa que pega a gente no susto, as pequenas corrupções do dia a dia, e me tocou muito quando esse tema veio, porque eu sou praticante dessas pequenas corrupções, mas tenho vencido isso a cada dia, é que são coisas que a gente faz por hábito, no estalar de dedos, sem a gente perceber. E essa questão da fala é uma das primeiras coisas que a gente percebe. A mentira social, principalmente virtual. Você se coloca, o seu perfil na sua rede social é de uma pessoa absolutamente realizada, absolutamente feliz, sem nenhum problema. Ah, então quer dizer que eu tenho que aqui divulgar todas as minhas mazelas? Claro que não. Mas precisa todo dia subir uma foto de sucesso? Será mesmo que todo mundo é bem sucedido todos os dias? Ou será que você não pode subir um pensamento que faça as outras pessoas refletirem sobre o seu estado? Né? Quantos palestrantes e quantos líderes já disseram, olha, hoje eu não estou bem para falar. É o meu padrão, mas hoje eu não estou conseguindo me conectar, então eu não vou dizer. É comum que a gente não tenha sucessos 24 horas por dia. E essa mentira social tem ganhado um corpo, nesse século XXI principalmente, na nossa última década por conta das redes sociais, que é preocupante. A gente tem se modificado externamente. A gente modifica o nosso corpo conforme a gente pensa que vai agradar as pessoas. E isso, talvez, será que não está exacerbado? Será que isso não está dificultando que você encontre a sua própria identidade? Mal dizer, vamos parar de falar das pessoas. Se você não vai falar com a pessoa para oferecer um apoio, uma ajuda, uma reflexão, por que é que você vai comentar sobre ela? A roupa que a pessoa está usando. A Priscila, na live do Movimento Dedico, estava com uma pashmina bordô. Eu nem estou aqui, gente. Eu aqui só a mensagem, eu nem existo. Então, por que a gente se dá isso? E a gente faz isso rapidamente, por uma questão de hábito. Manipulação. Gente, como a gente manipula as pessoas e os acontecimentos e as coisas ao nosso favor. A gente manipula o dia inteiro. Às vezes a gente não colocou o despertador e acordou fora do horário. Aí a gente fala, porque eu estou muito cansado, meu corpo estava pedindo que eu dormisse mais. Balela! Falta de orientação sua, de estar presente na hora que você vai dormir e de dizer, deixa eu colocar aqui o meu despertador, porque eu vou acordar nessa hora, porque eu tenho uma programação para amanhã. Porque se o seu corpo estiver realmente cansado, antes de dormir você vai saber. E aí nesse dia você vai colocar o despertador para mais tarde, ou você não vai colocar o despertador. Então a gente manipula situações, a gente manipula os nossos filhos. A gente manipula quem está à nossa volta e sem perceber, porque não é uma manipulação evidente e absurda. É uma manipulação sutil. Outra coisa que a gente faz o tempo todo, fingir que a gente não ouve. Gente, isolamento social, a casa ficou cheia. Você quer um sossego ali, a pessoa fala, mãe! Você fala, não vou nem responder. Estou fingindo que eu não estou nem ouvindo agora. Não faz isso. É preferível você falar com seu filho, agora não, porque eu quero ter um momento aqui, dá licença, do que fingir que não ouve. Ou pior, tem gente que responde, fala, aham, e não registrou nada do que foi dito. Isso é uma corrupção, sim, porque isso faz com que a gente se fragmente. Isso esgarça o nosso relacionamento com o outro. Então, enfim, são coisas que a gente vai vivenciando no nosso dia a dia que às vezes a gente não percebe. Outra coisa que a gente faz, que é um hábito terrível e que corresponde a uma corrupção que a gente precisa extirpar da nossa vida. A Lud agora que está me ouvindo vai dar uma risadinha, minha mãe também, porque eu já caí nesse equívoco diversas vezes. A gente se atrasa. E aí o compromisso está marcado para 7h30. E eu chego lá às 8h30. Com a justificativa de que, no Brasil é assim mesmo, gente. Ninguém chega na hora mesmo. Será? Ou será que você não deu importância devida ao convite que lhe foi feito? Será que você não se preocupou o suficiente como deveria na hora de se preparar para estar nesse lugar? Atrasar é feio, não é bonito. A noiva atrasa. Eu não estou falando de casamento, apesar de que eu acho horrível. Aqui no Movimento Dedico a gente não se atrasa. Você não pode se atrasar, a pessoa conta com você, você é único. Você foi convidado a estar nesse local, nessa sala de aula, se você é professor, principalmente virtual. Você é convidado a estar no seu trabalho, se você ainda está saindo para trabalhar. Então não se atrase, porque as pessoas contam com você. Fingir empatia. A gente não pode fingir empatia. Mulher tem esse hábito, o homem tem menos. Infelizmente,
vou ter que falar. A gente finge empatia. Oi, querida, quanto tempo, que saudade. Mentira, você não gosta da pessoa, você não quer ver a pessoa, você não quer nem que ela vá na sua casa. O mineiro tem o péssimo hábito de falar, passa lá em casa. A pessoa nem sabe onde é o endereço da casa dele. Não pode. Isso fragmenta a gente. A gente não pode fingir empatia. Ah, mas eu não consigo ser empático com todo mundo. Ok, você consegue com alguém? Será que alguém consegue despertar a empatia em você? Nesse momento de pandemia, o que a gente mais precisa no mundo é de empatia. Empatia com os negócios que estão sofrendo o impacto econômico, empatia com as pessoas que estão sendo dispensadas, empatia com quem está tendo a sua renda diminuída. Então a gente precisa realmente nesse momento pensar, para que eu vou fingir que eu sou empático se na verdade eu não sou? E se é forçado para você, quem sabe você não está lá atrás cometendo um pecado capital, ou você não está distante do caminho óctuplo, ou mesmo distante de qualquer caminho que vai te levar à conexão com você mesmo. Seja empático, leia sobre empatia, estude para que você possa conseguir praticar. Se você não pratica, não tem como a gente fazer isso. Outro pecado capital, outra corrupção que a gente vivencia muito no nosso dia a dia, e é curioso porque isso veio tão à tona, isso ficou tão óbvio, que a gente descriminalizou isso. Teve um momento da vida que isso era um crime e agora não é mais crime, apesar de ser um delito civil, se as pessoas quiserem assim. Traição. Qual é a dificuldade das pessoas em terminar aqui e começar ali? Qual é a dificuldade de você ser honesto com quem você se relaciona? Porque se você se comprometeu a ser único na vida daquela pessoa, por que você vai deixar de ser? E sabe o que leva a gente a cometer essas pequenas corrupções do dia a dia? E aí nem só eu estou falando de traição, ninguém vai saber, ninguém está vindo. É só eu que estou sabendo disso, mas você é a pessoa mais importante da sua vida. E esse talvez seja o cerne da nossa conversa aqui hoje. Por que deixar de cometer as pequenas corrupções do nosso dia a dia? Porque para nós isso desrespeita as pessoas que são mais importantes, que somos nós mesmos. Se você não se respeita, como é que você pretende respeitar alguém? Né? Fica difícil. Então, quando a gente fala em manter-se dentro de um caminho de correção, a gente está falando, respeite a si mesmo, ame a si mesmo. E aí, com certeza, você vai conseguir expressar isso. A gente costuma dizer que o homem é um ser gregário, né? Nenhum homem vive sozinho. Por mais que alguns queiram muito, né? Alguns de nós aí adoram ficar em casa realmente, nem estão ligando aí para o isolamento social, mas é normal que a gente se agregue, que a gente cresça junto, porque esse planeta é a escola do amor, gente. A gente só aprende a amar convivendo, a gente só aprende a amar se respeitando. Então não tem como a gente fazer essa troca se nem com a gente mesmo a coisa funciona. Então eu acho que a gente pode refletir sobre o nosso dia a dia e ver em que momento a gente pode melhorar, sabe? Assim, como que a gente pode trabalhar para que essas pequenas corrupções desapareçam do nosso caminho. Pode falar. Samuel falou que sobre diminuir a responsabilidade dos atos que consideramos insignificantes. Exemplo, levei para casa uma caneta do trabalho. Pois é. Essa questão tem muito a ver com a pergunta que a Ludmila fez, né? Quando é que a moral nos confunde, porque existe aí uma flexibilização. Não existe nada insignificante nesse universo se você está vivendo e respirando nele. Para início de conversa. Toda experiência que você vive é uma oportunidade de você se expressar no mundo com o seu melhor. E levar uma caneta do seu trabalho para sua casa, sem falar nada com ninguém, você está desrespeitando, obviamente, ao seu trabalho e você está desrespeitando a si mesmo. Ah, mas no meu trabalho ninguém reclama, eu faço isso direto, eles compram novas canetas e deixam lá à disposição da gente. Mas você perguntou se convinha, se podia ou se era correto? Porque se você não perguntou, por que você está supondo? E faça o caminho inverso, o que o Samuel está perguntando procede demais, porque se fosse você o dono da caneta, você ia gostar que um dia, depois outro, todo mundo levasse a caneta? Quantas vezes por dia você ia ter que repor essa caneta? Então se coloca no lugar do outro e mais uma vez eu volto a falar de empatia. A gente só vence essas pequenas corrupções quando a gente é empático. Então não leve a caneta, o estagiário que tira xerox da apostila lá no serviço dele. Meu amigo, não pode, não faça isso. Você que veio do TCC, não faça isso.
Não pode. Pega na mão do seu colega e fala, eu vou te ajudar. Ah, mas eu quero ganhar. Então você dá uma aula particular para ele, eu vou te ensinar a escrever um TCC aqui. Não venda o TCC, porque além de tudo, eu não tô nem falando da esfera criminal, né, do aspecto jurídico penal disso aí. Mas, gente, não tira o xerox do caderno do coleguinha lá no seu estágio, porque o dinheiro não é seu. Se você chegar para o seu empregador e falar, ó, eu tô aqui muito sem grana, porque eu sou estudante, tá super difícil, e eu preciso estudar e eu quero fazer a cópia desse caderno integral. Você me permite? Quanto que custa? Você faz um preço mais barato. Se ele disser, por favor, fique à vontade, tire quantas cópias você quiser, ó, tá todo mundo inteiro, ninguém se fragmentou. Não é verdade? As coisas estão às claras, você está conseguindo expressar o seu melhor e com isso você toca o coração da outra pessoa no melhor que ela tem. E aí ela vai ser caridosa com você no sentido de permitir, você vai ser correto e vai se sentir muito melhor. Agora vai lá e tira o xerox e é isso mesmo. Aliás, tirar o xerox do caderno de uma pessoa sem perguntar à pessoa se a pessoa deixa, já é o fim do mundo. Né? Que você está invadindo ali o espaço totalmente privado daquela pessoa. Quando eu fazia faculdade, eu estava no 8º período. E aí eu estava andando pela cantina e tinha os calouros estudando, devia ser primeiro ou segundo período, e eles estavam estudando no xerox e eu reconheci a letra, era o meu caderno. Eu não sei, não tenho nem ideia de como eles conseguiram aquilo ali. Eu não me importei, porque afinal das contas eu estava na faculdade e achei que isso era menor, mas a realidade é que aquilo me desrespeitava. Porque ele poderia ter dito, o seu caderno tá bacana, me empresta ele. E eu já fiz isso também, né? Eu não estou falando aqui com a autoridade de quem nunca fez, não. Eu estou falando aqui com a autoridade de quem resolveu repensar a conduta. Então eu entendi que era melhor que a gente não fizesse isso mais. E aí passei a compartilhar informações, né? A Babiane falou que se colocar no lugar do outro é fundamental. E o André está falando que ser correto é um caminho para uma vida muito mais feliz. Exatamente. Colocar-se no lugar do outro, porque a gente não é sozinho, gente. Não tem jeito de você ser sozinho. Para nascer, pelo menos da sua mãe você precisa. Então você não é sozinho. Coloque isso na sua cabecinha, para que você possa interagir com as pessoas de maneira feliz. E fazer o correto é um caminho para uma vida mais feliz, sem dúvida. Porque é o único caminho que existe. Não tem jeito, gente. É uma questão de fragmentação, de falta de correção. Você age num sentido e fala no outro. Não tem jeito, a gente se parte. Sabe? E a gente tem que se considerar como um todo. Eu quero ser feliz, mas pratico algo que não me traz felicidade. Por quê? Porque gera infelicidade de outra pessoa. A gente interage o tempo todo. Né? Então, quando eu pratico algo em relação a alguém, mesmo que essa pessoa não saiba, ninguém viu, isso vai atingir o universo da outra pessoa. Bastou para que você se fragmentasse, para que parte de você ficasse comprometido com aquela má conduta, enquanto a outra parte quer ser feliz, não tem jeito. A Bianca falou que é muito importante pensar esses valores para a construção de um novo mundo. Exatamente, e a gente está às portas desse novo mundo. Muito boa essa colocação da Bianca, obrigado, porque a pandemia, ela veio trazer a urgência do novo mundo. Não é porque a gente vai morrer do vírus ou achar a vacina, ou porque a gente vai sofrer um surto econômico, isso são as consequências, é óbvio, é o desenho das circunstâncias. Mas a gente está às portas do novo mundo porque a gente parou e se deparou com um tanto de doença nossa. A pandemia nos fez pensar sobre nós mesmos e os nossos relacionamentos. Né? Então tem um monte de piadinha que acontece na internet, tipo, passei a conviver com a minha mulher, ela é até uma boa pessoa. A gente ri porque é uma piada, mas isso é um absurdo. A gente não devia nem rir. Porque onde que você pode conceber que você não conhece seu cônjuge? Né? O brasileiro faz piada de tudo e a gente tem centenas de piadas aí. Mas a gente tem que se repensar, porque que novo mundo é esse que a gente vai trazer para os nossos filhos e até para a gente mesmo, se a gente não mudar as condutas. Não tem jeito da gente conseguir o novo fazendo velho. O Einstein já falou isso muito antes de mim. E vencer as pequenas corrupções diárias precisa de reflexão e precisa de escolha de parâmetro. E na sequência a gente precisa de escolha de novos hábitos. Tem um livro que a gente já leu aqui na Dedico, já trabalhou em algumas palestras, que é O Poder do Hábito. Muita gente conhece, muita gente trabalha ele. Na internet vocês vão conseguir, é só colocar aí no YouTube O Poder do Hábito, vai ter gente falando sobre. O que acontece? Se você tem um mau hábito, é muito difícil deixar de tê-lo. Assim como um bom hábito. Você não tem que prestar atenção nem guerrear com o seu mau hábito. Isso é um engano que a gente comete e é por isso que a gente não consegue vencer. A gente precisa alimentar um novo bom hábito. Então, se eu tomo refrigerante e eu acho que o refrigerante não está me fazendo bem,
Como é que eu vou fazer isso? A toda vez que me der vontade de refrigerante, eu vou desistir de beber refrigerante. Não vai funcionar. Porque quando você está com vontade de beber refrigerante ou comer chocolate, a vontade está em você, né? Então tem um estudo muito bom que é falado sobre o nosso cérebro reptiliano e o nosso neocórtex. Então que o cérebro reptiliano é a zona do nosso cérebro que fala dos nossos instintos. Então a gente leva daqui e responde ali. É instinto, o cérebro reptiliano é a nossa parte bem animal. Então quando você vai colocar a mão no fogo, você tira a mão por instinto. Você não pensa, esse fogo está me queimando, vou aqui tirar a minha mão do fogo. Você tira a mão. Isso é o seu cérebro reptiliano funcionando, graças a Deus, estamos bem. Mas a gente tem neocórtex, e é nele que se processam os sentimentos. Existem estudos, e os estudos de meditação que são divulgados aí por N instituições, da área da saúde até as instituições espiritualistas, os estudos de meditação dizem as pessoas conseguem uma resiliência maior, uma saúde fisiológica maior, porque elas incentivam, alimentam e fazem com que esse neocórtex aconteça. E é ali que a gente processa os bons sentimentos. Se vocês buscarem na internet, vocês vão ver que isso é cientificamente provado. Então a gente precisa, a toda evidência, trabalhar o nosso neocórtex. É o que acontece quando a gente sente alegria. Se alguma coisa acontece e você se sente bem, isso não é uma coisa no seu corpo, isso é palpável. É o seu neocórtex que está trabalhando. Agora você pode ensinar você mesmo, é o seu neocórtex, a atuar. Você fecha a porta da dor e você abre a porta da resiliência, da correção e da inteireza. Então você ensina o seu corpo a te respeitar e você cria um novo hábito ensinando o seu corpo a agir naquela direção. E com isso o mau hábito ele vai deixando de existir na sua vida. Tô com muita vontade de beber um copo de Coca-Cola agora. Eu mesmo parei de beber refrigerante tem pouco tempo. E é óbvio que tem dias que eu sentava na frente da minha mãe, foi mal mãe, e falava, pô, esse copo de Coca-Cola que ela tá tomando, vou te falar, viu? Que inveja, que é um pecado capital, inclusive. O que eu fazia? Eu não pensava na minha vontade de beber Coca-Cola. Eu falava, tem uma água com gás, por favor? E eu alimentava um novo hábito. Então a dica não é a gente pensar sobre o mau hábito, é a gente ter disciplina, é a gente ter força de vontade na criação de novos hábitos. Falando em sua mãe colocou aqui, ó, que o maior pecado é ser permissivo consigo mesmo, permitir cometer todos os outros. O maior pecado é ser permissivo consigo mesmo, que permite cometer todos os outros. Exatamente, eu ouvi isso desde que eu nasci. Obrigada, mãe. E a minha mãe falava uma coisa sobre essa questão de permissividade, às vezes a gente tem coisas da escola, né, para cumprir, coisas da faculdade, ela falava assim, faz de uma vez, porque a minha irmã, ela ia dormir mais tarde, então ela entrava madrugada adentro para fazer os trabalhos dela. Eu gostava de acordar mais cedo, então eu acordava às 3, 4 horas da manhã para cumprir o que eu tinha que cumprir. E a minha mãe falava, não faz isso, que isso vai dar errado, não faz isso. Porque ela dizia o seguinte, não existe sensação melhor do que a sensação de dever cumprido. E a sensação de dever cumprido, ela só acontece com disciplina. Não existe outra forma de a gente conseguir cumprir as coisas a que a gente se propõe, senão com disciplina e força de vontade. O Rodrigo Diniz deu uma palestra sensacional para a gente outro dia, falando sobre o Chico Xavier. E quando o Emmanuel se contata com o Chico Xavier, né, a primeira vez que eles se encontram, e aí ele fala para o Chico o seguinte, o que a gente vai precisar para o trabalho? 3 coisas. Aí o Chico, qual é a primeira? Ele, disciplina. E a segunda? Disciplina. E a terceira? Disciplina. Isso serve para a gente. Você quer deixar de cometer as pequenas corrupções e esses maus hábitos que embolam a gente, fragmentam a gente? Tenha disciplina. Só com a disciplina você vai conseguir se corrigir. E aí é aquilo, né, que se a gente tem dois animais e a gente deixa de alimentar o cachorro mal, a gente passa a alimentar o cachorro bom, né? Tem uma coisa muito interessante que eu fiquei pensando a respeito dos 7 pecados capitais do século XXI, que o Bento XVI quis fazer, e aí ele fala da pressa. E a pressa Por que a pressa pega a gente tanto pelo calcanhar, né? Apesar disso ser uma ironia. Porque a gente entendeu, num dado momento em que houve o boom tecnológico, que a gente conseguia fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então é super chique ser workaholic, é super chique ter várias telas do computador abertas ao mesmo tempo, eu vou respondendo todo mundo ao mesmo tempo. Balela, né? Balela.
A gente precisa entender que muito melhor é a gente se concentrar em cada uma das nossas tarefas, concluir a tarefa e ir para outra. Isso dá para a gente uma sensação de interesse, isso dá para a gente uma sensação de dever cumprido, isso dá para a gente uma sensação de serviço entregue. E aí você pode se desconectar daquela situação, daquela pessoa e se entregar a outra. E a tecnologia fez com a gente essa pegadinha. Como a gente tem tudo na palma da mão, né? A gente, tudo a tempo e a hora, a gente achou que a gente podia acumular, o que na verdade não convém acumular. A tecnologia e esse novo mundo que a Bianca falou, deve usar dessa tecnologia, mas com bom senso. E para a gente construir um caminho novo, que é de facilitação, de ampliação dos conhecimentos, de conexão interpessoal, mas nunca de acúmulo de tarefas. Não pode a gente ter que fazer 2 reuniões ao mesmo tempo, no mesmo horário, e a gente clica numa para dizer que a gente está online, não fala nada, e na outra a gente participa. Está errado isso. E até as circunstâncias nos forçam a isso. Nesse momento de pandemia, quem nunca? Então, se você vai assistir uma live, se você vai assistir uma palestra no YouTube, reserve esse tempo para isso, esteja ali. Não faz 2 coisas ao mesmo tempo, isso te fragmenta. Isso é uma das maiores corrupções diárias que a gente tem e que enganam as pessoas não se dão conta, porque isso vem travestido de uma coisa de muito sucesso, de muita capacidade, a pessoa é muito ninja porque ela dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo. Para, você que faz tudo ao mesmo tempo, para, respira. Escuta a sua própria voz. Escuta o seu pensamento. Observa o que você está sentindo e aí você vai agir. Né? Então, vamos começar a fazer as coisas na ordem que tem que fazer. Vamos observar a natureza. Existe um tempo para a colheita, existe um tempo para o plantio, um tempo para que a semente dê o broto, um tempo para o crescimento e um tempo da colheita. Não adianta você querer colher no mesmo dia que você planta a semente. Não vai funcionar. E se a natureza, que é tão sábia, esse planeta maravilhoso que está aí há tantos anos, nos ensina isso todos os dias, por que a gente vai teimar e fazer diferente? Não funciona, gente. Vamos estar inteiros naquilo que a gente faz. Não nos corrompamos com as falsas ideias de felicidade que essa tecnologia nos traz, porque ela é maravilhosa sim, desde que a gente saiba usar. Então, vamos lá, um pé na frente do outro e aí a gente vai conseguir chegar do lado de lá. A Michela colocou um comentário falando que também podem haver situações mais sutis. Nesse caso, se houver dúvidas sobre a conduta, podemos nos aconselhar com os grandes mestres ou com quem admiramos e confiamos como os nossos mentores. Sensacional, sensacional. E aí a gente volta naquela parte de escolher um parâmetro. Vocês lembram que eu falei? Quem não lembra, a tecnologia vai nos auxiliar agora. Você pode parar o seu vídeo no YouTube e você não da live, só depois. Volta lá o cursor e escuta o que eu disse. A gente precisa eleger um parâmetro. A gente precisa de um parâmetro. E esse parâmetro, para o nosso caso aqui do Movimento Dedico, é a infinidade de mestres de luz que nos apoiam nesse trabalho. Mestre Micael, que é o nosso mentor, que nos alimenta todos os dias com forças para que a gente possa ter boas ações. Jesus Cristo, que é o mestre incrível da humanidade. O próprio Gandhi, Madre Teresa, a Ama, pessoas que são mais próximas, do Chico Xavier. E esses mestres e mentores que falam ao nosso coração todos os dias. A gente fala tanto, gente, que a gente não consegue escutar o que o universo tem para nos dizer. E a gente pode ouvir o nosso anjo da guarda, se é a sua crença religiosa. Escuta o seu anjo da guarda no seu coração, por que não? E a Michela tocou num ponto muito importante, que nessas dúvidas que são sutis, no nosso coração a resposta existe. Se você parar, silenciar e tiver a coragem de se enfrentar, a resposta vai estar evidente para você. O negócio é que a gente não quer ver a resposta, então a gente finge que não é com a gente, se enfrente. A resposta vai estar ali. Eu já ouvi isso muitas vezes aqui na Dedico. Às vezes eu tenho ainda, né, dúvidas que são super difíceis, e aí eu vou me aconselhar com os meus mentores, com as minhas orientadoras, as minhas queridas mães espirituais, e aí eu ouço a seguinte resposta: você sabe a resposta certa. Você sai dali querendo matar a pessoa. Você fala, isso não é de Deus não, gente. Eu tô aqui perguntando, a pessoa me vem com uma resposta dessa. Mas é verdade. E sabe qual é a dica? A gente se sente confortável quando a gente faz o certo.
E aí, voltando lá no comecinho que eu falava da ética, da moral, e a ética considerava o certo e errado segundo as coisas em si mesmas, né? Que é um pensamento filosófico. Por quê? Porque o certo é confortável, gente. Você não fica com frio na barriga quando você está fazendo a coisa certa. Se você está fazendo o que é certo, você respira aliviado, você vai de peito aberto, é isso mesmo, eu tenho certeza do que eu estou fazendo. Você respira. Se você sabe que está fazendo alguma coisa errada, você vai. Mas tem um friozinho na barriga ali, você tem um medinho ali, que te acompanha. Então consulte os seus grandes mestres. Consulte. Ah, não tem nenhum grande mestre que eu sigo, não. Jesus Cristo. Ah, não me serve porque eu não acredito em Jesus Cristo. Krishna, também não, porque eu sou, sei lá, agnóstico, não quero ter nenhum mestre em especial. Consulte o seu coração, porque eu tenho certeza que lá você vai encontrar um grande mestre de luz. Aqui a gente dá nome para ele, claro. Mas esteja conectado ao seu sagrado. Ninguém que assiste uma live ou uma palestra do Movimento Dedico desacredita no que eu estou dizendo. Então é importante que a gente se conecte mesmo com essas grandes consciências que nos orientam a todos os dias, né? Então, eu acho que aí a Michela tocou no ponto exato e a gente precisa desenvolver. Outro pecado capital do século XXI é causar pobreza. Ninguém disse que ser rico é um problema. O negócio é o parâmetro, de novo. O que é ser rico? Não é verdade? O que é esse acúmulo de bens? Porque o que você tem que pensar é o seguinte: se você trabalha, vamos imaginar as pessoas que trabalham na televisão. Todos os dias você vai lá, coloca a sua imagem e tem que falar com as pessoas. É normal que o seu guarda-roupa tenha mais peças do que uma pessoa que não trabalha oferecendo a sua imagem o tempo todo. Vocês não concordam? Então eu não posso colocar como um parâmetro estático a noção de riqueza. Mas é muito interessante pensar que o meu parâmetro de vida não pode gerar pobreza às pessoas que não têm a condição que eu tenho. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Observando. Existe aqui uma orientação que é um mantra do mestre Michael, do Movimento Dedico, que é: simples é a vida de um simples coração. A simplicidade do coração não fala das coisas materiais, mas fala de como usar as coisas materiais. Será mesmo que precisa de tanta roupa no seu armário? Para que tanto sapato? Agora você não está usando nenhum deles, né? Porque dentro de casa convém que você não use sapatos para não trazer o vírus para dentro da sua casa. Para que tanto livro? Será que não é mais legal você entrar num clube de livro e trocar as informações em vez de ficar guardando aquilo na sua casa? Eu estou falando isso até para mim mesma, que eu tenho vários livros. Mas a gente precisa repensar os nossos valores. Então, quando a gente fala que a riqueza outrora era um pecado capital, talvez o causar a pobreza talvez seja o mal desse nosso século, segundo a Igreja Católica. Mas e para você, independente da sua tradição e da sua fé? O que te traz confortável nesse mundo em que tanta gente vai precisar de tantas coisas e não vai acessar? Né? Ah, eu vou pedir o auxílio para o governo porque eu sou autônomo. Mas eu sou autônomo e eu tenho uma reserva de pelo menos uns 80 mil reais que me levam aí até o final do ano. Você vai mesmo pedir o auxílio para o governo? Não estou aqui fazendo nenhuma apologia se está certo, se não está certo, se está bom, se está pouco, se tinha que ter auxílio, se não tinha que ter auxílio. O fato é que ele, vamos supor, existe. Você precisa realmente? Ou você vai deixar esse lugar para alguém que não precisa, para alguém que realmente precisa? Esse tipo de consulta consciencial é que a gente tem que fazer para que a gente possa tentar trilhar esse caminho de vencer as pequenas corrupções, né? Tem mais alguma coisa aí, Mari? A Renata falou que quando você faz a coisa que você sabe que tá certo, né? Você sente-se confortável e em paz. Sua mãe falou que tá muito orgulho e muito amor. O Fernando chegou, a Renata também falou que palestra maravilhosa, Michela, espetáculo. Na parte que você estava falando da parte de escola, o Fernando falou que nessa linha, colar em provas é uma autocorrupção. Colar em provas é uma autocorrupção. Obrigada, Fernando. Eu não quis falar porque eu sou professora chata, né? Não cola. E conferir prova é colar também. Eu só estava conferindo, professora. Para. O negócio é para fazer individualmente. Então você não tem que conferir, meu jovem, né? Não confira. É você com você mesmo. Vença a si próprio. Comprar carteira de motorista, gente. Se você não consegue comprar carteira de motorista, se você não consegue tirar a carteira de motorista, para que você vai comprar carteira de motorista? Com que parâmetro você vai dirigir na rua? Pelo amor de Deus. Então, colar em prova, conferir resposta, vender TCC. Para, gente. Isso traz uma sensação de fracasso. E quando a gente fala, e aí já caminhando para o final, quando a gente fala
que a gente não pode se fragmentar, e é assim que a gente vai vencer as pequenas corrupções, a gente tem que falar também da gente tirar da nossa vida essa sensação de fracasso. Não tem nada mais triste que a gente se sentir fracassado, sabe por quê? Porque é a hora que a gente está mais no nosso lado sombra. O nosso lado luz não fracassa nunca, porque ele sempre vence. Né? A gente é puro amor. A gente só precisa conseguir expressar esse amor. Então, a gente precisa trabalhar para que isso aconteça todos os dias. Tá certo? Tem mais alguma coisa aí, Mari? Não, pessoal, agradecer. Eu vou agradecer profundamente essa oportunidade, ao Movimento Dedico por ter dado esse momento de conversa para nós, aos nossos mestres, ao mestre Micael. E espero que vocês consigam curtir isso aí para a vida de vocês e que vocês consigam realmente trazer isso para dentro da vida de vocês. E depois, se quiserem, continuem conversando com a gente aí pelo Instagram, coloquem as suas contribuições, porque é isso que vai fazer com que o mundo novo aconteça. Obrigada!